Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro, moro fora do Brasil há aproximadamente 5 anos e nesse canal aqui, além de vídeos como este, onde eu falo sobre design e carreira fora do Brasil, você também pode encontrar aí os meus vlogs, onde eu mostro um pouquinho do mais do meu estilo de vida e de todas as viagens aí que eu faço ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve aí no canal e não esquece de deixar o seu like. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos temas mais abordados e na verdade uma coisa muito interessante para você que trabalha com um UX, que é o Customer Journey Map. O que é isso e como você faz ele e como utilizar. Então, se você quer saber mais sobre Customer Journey Map ou mapa de jornada do usuário, fica aí. Então vamos lá. Antes de falar como você faz o Customer Journey Map, eu vou explicar exatamente o que é o Customer Journey Map. Basicamente, é um mapa que faz você entender como o usuário está interagindo, quais os sentimentos dele quando ele está utilizando o nosso produto ou serviço, tá? Quando eu falo produto ou serviço, é porque é uma nomenclatura que não é utilizada somente no mundo dos aplicativos e interface, e sim em qualquer tipo de experiência que o usuário tem aí com o nosso serviço. Às vezes você tem um supermercado, uma borracharia ou qualquer coisa que você pode imaginar onde o usuário tem que interagir com a gente, ou ele tem que tomar alguma ação, você pode sim fazer um Customer Journey Map. Para entender um pouco melhor, nesse vídeo aqui eu vou utilizar o exemplo quando você precisa ir ao supermercado, tá? Então imagine que quando você vai ir no supermercado, a primeira ação que você toma, se você parar realmente para pensar, não é no supermercado, é quando você está na sua casa. Essa sua vontade de ir no supermercado, primeiro pode ter sido, sei lá, porque você queria fazer uma receita em específico e não tinha o que você necessitava, ou às vezes porque é algo que já faz parte da sua rotina. Quando você toma essa decisão, existem vários passos para você sair do supermercado. Primeiro você vai estar na sua casa, olhar o seu armário, olhar a sua geladeira para ver o que você precisa comprar, para fazer uma lista. Quem sabe às vezes antes de ir direto ao supermercado, você vai dar uma pequena pesquisada na internet para ver exatamente qual o supermercado mais barato ou qual supermercado está aberto perto da sua casa. Então, existem vários passos que a gente faz para ir ao supermercado, não é tão simples como parece. E o Customer Journey Map basicamente vai mapear todas essas ações que a gente tem para fazer determinada ação. Quando a gente fala em Customer Journey Map, a gente tem que ter muito em mente que o quê? Que esse Customer Journey Map é uma representação visual de tudo isso, tá? E por que as pessoas criam esse Customer Journey Map? Como eu já falei, é para entender os sentimentos e o que o nosso usuário está fazendo, né? Mas mais do que isso, na grande maioria das vezes, é para encontrar alguma oportunidade de melhoria para que a gente possa aí melhorar o nosso serviço ou o nosso aplicativo para aumentar as nossas chances de ganho, tá? Seja em ganho de reputação ou até em ganho de dinheiro mesmo. Se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, se você colocar no Google, por exemplo, Customer Journey Map, você vai ver que existem milhares, quando eu digo milhares, são milhares de sites que explicam como fazer esse Customer Journey Map, dando vários e vários exemplos. Você pode encontrar vários PDFs aí para você baixar e já ir preenchendo esse Customer Journey Map, mas muitas vezes não explica exatamente o que você deve fazer em cada fase e como você faz cada uma dessas fases, tá? Mais uma vez eu vou dizer que, assim como basicamente tudo na nossa área, não tem jeito certo ou errado de fazer, tá? Existe uma maneira que é um senso comum, que é normalmente como as pessoas fazem, mas tudo obviamente vai depender da sua empresa e do projeto que você quer aplicar esse Customer Journey Map, tá bom? O primeiro ponto muito importante quando você vai fazer um Customer Journey Map é definir muito bem o usuário, definir muito bem quem você vai estar mapeando. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você vai fazer o Customer Journey Map da utilização de um aplicativo, tá? Que seja um aplicativo que tenha duas faces, né? Que tenha dois tipos de usuário. Um usuário comum e um usuário que às vezes tem uma visão um pouco mais de administrador. Nesse caso, bem óbvio, mas às vezes as pessoas acabam fazendo o Customer Journey Map geral, você tem que fazer dois Customer Journey Maps diferentes, porque cada um dos usuários toma ações ou faz coisas diferentes para interagir com o nosso aplicativo ou a nossa interface, tá? Seguindo mais uma vez o exemplo do mercado para ficar mais simples de entender, imagine que você vai fazer o Customer Journey Map de uma compra, né? De quando a pessoa vai comprar alguma coisa no supermercado. Se eu vou no mercado para comprar ovo, por exemplo, sei lá, no supermercado vão ter 2 ou 3 opções no máximo de ovo. É totalmente diferente de quando você vai no mercado, sei lá, para comprar vinho, por exemplo. Às vezes, quando você vai comprar
vinho, você tem que levar vários fatores em consideração. Você tem que saber o que o usuário está procurando, que tipo de clima ele tá, se é um lugar mais quente, se é um lugar mais frio, que tipo de comida esse usuário ele vai comer durante, né, o tempo que ele tá tomando esse vinho, se ele quer um vinho branco, se ele quer um vinho tinto. Então existem vários outros fatores, né? Não é tão simples como um usuário que vai comprar ovo no supermercado. Então por isso é muito importante a gente ter bem definido que tipo de usuário a gente vai mapear. E talvez até mais importante que isso seja a gente ter muito bem definido que tipo de jornada a gente vai fazer. Como eu dei o exemplo agora do supermercado do ovo e do vinho, é mais ou menos o mesmo exemplo, tá? Dentro da mesma ação, por exemplo, do mesmo serviço, existem várias jornadas diferentes, tá? É muito comum a gente ver, sei lá, um Customer Journey Map de um supermercado, vamos seguir de novo nesse exemplo, onde você vai ver o Customer Journey Map, vai estar muito legal, vai ter vários ícones, vai ser super ilustrativo, mas se você parar para analisar no fundo, ele não traz tanta informação relevante. Muitas vezes isso acontece porque a jornada que eles querem mapear é muito ampla. Eles não querem mapear uma jornada específica de uma fase ou de uma feature do nosso aplicativo, por exemplo, tá? Eles querem mapear, fazer um mapa muito geral, e muitas vezes isso pode gerar um problema. Você vai ter sim um Customer Journey Map, mas ele não vai explicar exatamente o que você precisa. Ele não vai trazer uma informação muito precisa. E como a gente faz esse Customer Journey Map? Eu vou falar aqui normalmente como eu faço na empresa que eu trabalho e nas outras empresas, tá? Para construir esse Customer Journey Map, normalmente a gente faz um workshop com pessoas que são do negócio, tá? Com pessoas que entendem do negócio, pessoas que às vezes têm contato direto com o cliente ou com o usuário, tá bom? Você vai juntar essas pessoas numa sala, vai tomar aí, fazer exercícios com essas pessoas para conseguir absorver o máximo de informação possível. Como eu já falei, não existe certo ou errado nessa parte de Customer Journey Map, tudo vai depender do projeto. Eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, das camadas que eu faço dentro de Customer Journey Map, que eu costumo fazer. Eu costumo dividir um Customer Journey Map em 6 camadas diferentes, tá bom? Normalmente eu faço como etapas, atividades ou situações, pontos de contato, canais, emoções e oportunidades, tá? Eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui para a gente conseguir entender basicamente cada um desses. Etapas, seguindo o exemplo do supermercado, quando você vai no supermercado, sua primeira etapa talvez já seja dentro da sua casa, indo para o ponto 2 aí, que são as atividades ou situações. Talvez a sua atividade seja criar uma lista. O ponto 3 aí, que seriam os pontos de contato, talvez essa parte seja a primeira vez que o usuário vai interagir com o nosso serviço, a interface, talvez se ele entre no site do supermercado para ver o preço, para ver se o mercado está aberto, assim por diante. Esse é um ponto de contato. Logo depois, o que a gente tem são as emoções. Então, quando ele entra no nosso site, no nosso aplicativo, por exemplo, que é a emoção que ele sente ali, né? Ele talvez se sinta meio confuso porque ele não tem uma barra de busca muito fácil, ele não consegue encontrar o produto que ele precisa. E o outro ponto, que seriam aí as oportunidades, basicamente pode ser que o usuário, como eu já dei o exemplo aqui, ele está se sentindo meio confuso, né, nessa emoção que ele sente, talvez porque ele não consegue encontrar o que ele precisa dentro do nosso site ou do nosso aplicativo. A oportunidade seja melhorar a interface, incluir, sei lá, um menu de busca e assim por diante, tá? Eu dei um exemplo muito simples aqui para a gente conseguir entender o que é esse Customer Journey Map, que muitas vezes é muito confuso se a gente for seguir o que a gente vê na internet. Falando agora sobre ferramentas para criar o Customer Journey Map, existem vários PDFs aí na internet, mas eu ultimamente venho utilizando uma ferramenta que eu tô apaixonado. Eu tô utilizando ela não só para fazer Customer Journey Maps, mas para fazer User Flow, Wireflow. Às vezes quando eu tenho que fazer algum trabalho colaborativo com o stakeholder ou com alguma outra pessoa do meu time lá de design, eu utilizo essa ferramenta que se chama Miro, tá? Ela tem uma versão paga, eu acabo utilizando a versão paga porque a empresa paga, né? Mas ela também tem uma versão gratuita que eu acho que já te dá a chance aí de criar alguns projetos, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha conseguido explicar o que é esse Customer Journey Map, aonde você utiliza e como fazer ele, tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!